poderia ser diferente. A maior planície alagada e a maior floresta tropical do mundo abrigam a maior lontra do planeta, a ariranha. Mamífero, que se alimenta basicamente de peixes, ocupava originariamente uma vasta extensão entre a Venezuela e o norte da Argentina. Mas suas populações foram reduzidas drasticamente, sobretudo por causa da caça, para extração de pele para exportação. No Repórter Eco de hoje, você vai saber mais sobre as ariranhas e conhecer, assistindo inteira essa reportagem que nós vimos um trecho, o livro que explica para as crianças a importância de proteger esses animais fascinantes. E veja também. O documento traça um panorama das ameaças à sobrevivência dos indígenas da etnia Yanomami. E a onda inédita de calor no verão da Antártica mostra que os eventos climáticos extremos vão se tornar cada vez mais frequentes. Uma história de confrontos e ataques aos povos da floresta. Cada vez mais, o garimpo ilegal coloca em risco a sobrevivência da etnia Yanomami em Roraima. A realidade dramática vivida pelos indígenas está no relatório da Associação Rutucara e do Instituto Socioambiental. Desmatamento, contaminação da água por mercúrio, transmissão de doenças, conflitos e violência. São ameaças apontadas no relatório Yanomami sob ataque, garimpo ilegal na terra indígena Yanomami, da Rutucara Associação, em parceria com o ISA, Instituto Socioambiental. O estudo traz dados, relatos e imagens aéreas que denunciam o avanço da atividade. Esse relatório é importante para as autoridades saber que o povo Yanomami está sofrendo. Então, o governo tem que fazer o seu papel, protegendo, colocando uma equipe para fazer seguranças nas indígenas Yanomami. O relatório é absolutamente fundamental porque ele faz uma espécie de uma totalização, de um balanço de todas as coisas que estão acontecendo lá na terra Yanomami nesse momento, né, em relação ao garimpo e suas consequências. Então, tem uma mistura aí de tratamento técnico, imagem de satélite, balanços aí mais científicos com as informações e os relatos que vêm de dentro dos próprios índios que estão vivendo na pele essa situação. A reserva indígena Yanomami fica no estado de Roraima. É a maior do Brasil. São mais de 350 comunidades que abrigam aproximadamente 29 mil pessoas. Mais da metade delas é diretamente afetada pelos impactos da mineração ilegal. Fora garimpo! O primeiro nível de crime é invadir a terra que tem acesso restrito. O segundo é a extração ilegal de minério e uma parte grande disso inclusive é contrabandeada e tal. Depois é o dano ambiental. Para fazer essa retirada, se destrói os rios, contamina tudo com mercúrio, afasta a caça, vira um caos. E isso vai, vamos dizer assim, destruindo todo o tecido social também, porque aí existe o aliciamento de indígenas para trabalhar no garimpo, aí tem assédio a mulheres, muitas vezes menores de idade, para a prostituição, tem o colapso da situação de saúde, porque os garimpos trazem os vetores da malária, doença venérea, tuberculose, e aí vai para a violência por armas, né? E a dispersão de armas de fogo dentro da terra indígena que potencializa os possíveis conflitos intercomunitários dos próprios índios, que começam a usar armas de fogo uns contra os outros. A história das comunidades da etnia Yanomami é marcada por conflitos com garimpeiros. Em 1993, o massacre de Hashimu deixou mais de uma dezena de indígenas mortos, entre eles mulheres e um bebê. Mas só em 2022 houve prisão de um garimpeiro envolvido. Foi dramático, na época também se calculava
por volta de 30, 40 mil garimpeiros e que no final das contas foram retirados por uma série de operações chamadas Operação Selva Livre, até conseguir a desintrusão e a partir da consolidação também do Estatuto da Terra homologada, registrada, etc., houve um controle da situação, ficaram alguns pontos residuais de garimpo durante muitos anos e nos últimos anos isso cresceu muito. Em abril de 2022, uma menina Yanomami de 12 anos foi estuprada e um menino de 3 anos desapareceu. Para pedir a apuração do caso, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil lançou a campanha Cadê os Yanomami? A Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, também pediu investigações. A violência contra os povos indígenas fere o direito à vida, assegurado pela Constituição brasileira. Mais que isso, ameaça a nossa existência como sociedade que respeita a diversidade. O nível de criminalidade é absolutamente chocante que a gente vê. É um faroeste desse acontecendo, não só nos Yanomami, né? A gente vê os Munduruku no drama, os Kayapó também precisando fazer uma aliança aí, tentando se proteger disso tudo. Isso é um escândalo, não dá para tolerar mais isso. Mais do que na hora da sociedade brasileira dar um basta nessa tentativa absurda, né, de esbulho territorial, de roubo de recurso e de destruição dos modos de vida, dos ambientes, né, das populações indígenas brasileiras. A terra indígena Yanomami foi demarcada há 30 anos. Apesar disso, o relatório da Rutucara Associação Yanomami e Instituto Socioambiental informa que as invasões são frequentes e vêm se intensificando. Em um ano, de 2020 para 2021, o garimpo ilegal na área aumentou 46%. Considerado o período entre 2016 e 2020, o crescimento da atividade irregular no local passou dos 3.000%. Um estatuto jurídico perfeito, consolidado há 30 anos, com direitos e deveres da União totalmente definidos, só que um governo que fala contra o próprio estatuto jurídico, legal do Estado brasileiro, e incentiva, né, não só no discurso, mas com essas ações de desmonte, de fiscalização, etc., e essa invasão aconteça desse jeito. A floresta, ele é nosso patrimônio. A floresta que respira nós, a floresta que alimenta nós. A água é nosso viver. Então, nós estamos protegendo a água, a floresta, tanto para a sociedade, porque mesmo a água que a gente toma está sendo contaminada. Então, por isso, estamos fazendo o nosso papel para proteger essas águas e natureza. Então, é importante a sociedade também fazer esse junto com os povos indígenas. Agora, as principais notícias socioambientais em destaque. O desmatamento da Mata Atlântica cresceu 66% entre 2020 e 2021, comparado ao período anterior de 2019 a 2020. É o maior aumento percentual desde o início do monitoramento em 1985. Os dados são da Fundação SOS Mata Atlântica, em parceria com o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Juiz federal da 2ª Vara Civil em Roraima, Felipe Bousada Viana, aponta risco de genocídio na terra Yanomami. Em decisão judicial, o magistrado reconheceu que são claros os sinais de que pode ocorrer morte em massa de indígenas. O juiz determinou que o governo federal retome ações para a retirada de garimpeiros ilegais. Pesquisadores da Alemanha descobrem cidades da era pré-colonial na Amazônia, com pirâmides de até 22 metros de altura. O achado inédito foi apresentado na revista Nature. Os locais foram descritos como assentamentos urbanos.
Os lugares pertencem à cultura Casarabe, no sudoeste da Amazônia boliviana, no período de 500 a 1500 d.C. 2 brasileiros entram na nova lista de 100 pessoas mais influentes do mundo, divulgada pela revista americana Time. A ativista Sônia Guajajara, coordenadora executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, e o pesquisador Túlio de Oliveira, que fez o sequenciamento genético da Ômicron, variante do coronavírus, na África do Sul. E veja a seguir. O calor inédito no verão da Antártica. O continente gelado que regula o clima na Terra revela que o aquecimento global está cada vez mais intenso. No verão de 2022, a onda de calor anormal na Antártica mostrou a fragilidade das regiões polares. O Ártico também vem sofrendo profundas modificações por conta do aquecimento global. E isso afeta ainda mais o clima na Terra. Gelo, neve, animais que suportam bem as baixas temperaturas. Paisagens inconfundíveis em mais de 14 milhões de quilômetros quadrados. A Antártica é o continente mais frio e seco do planeta. Fica no Polo Sul, o ponto mais meridional da Terra. O continente concentra 90% do gelo e 70% da água potável do mundo. Não pertence a nenhum país. Não tem habitantes permanentes, é destinado à preservação e à ciência. Principalmente durante o verão, cientistas de várias nações realizam pesquisas, como o glaciólogo Jefferson Simões, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele falou sobre a anormal onda de calor ocorrida na Antártica no fim do verão de 2022. A questão do aquecimento global está se intensificando. Nós estamos observando, no caso, os eventos extremos de ondas de calor, tanto no Ártico e na Antártica, nas duas regiões polares. O oceano está aumentando cerca de 0,8, quase 1 milímetro por ano. E notem que não é mais ainda, porque a Antártica ainda não respondeu a esse aquecimento. Já está contribuindo, mas muito menos do que, por exemplo, o derretimento da Groenlândia e de outras regiões do planeta. Notem ainda que todos esses processos que nós estamos falando agora, inclusive essa onda de calor, está muito mais relacionada com outro tipo de gelo, não o gelo em cima da Antártica, e sim o mar congelado ao redor dela. Houve um registro de menos 11,5 graus num local da Antártica onde normalmente a gente tem menos 50 graus. É isso, professor? O registro foi realizado na estação Domusse, ou Concórdia, que é uma estação franco-italiana, e a temperatura realmente cai a menos 60 no inverno. E essa época do ano já devia estar menos 40, menos 45. E deu essa onda de calor que penetrou uma massa de ar que veio do sul da Austrália, atravessou o oceano e penetrou. Os cientistas observaram que as correntes atmosféricas estão ficando mais irregulares ao redor dos polos, o que facilita a entrada de ondas de calor. Mas não se pode falar em aumento médio da temperatura na Antártica. Na Península Antártica, esse aumento de temperatura nos últimos 60 anos já ultrapassou 3 graus centígrados. No interior da Antártica é muito mais frio e também muito mais isolada do resto do planeta, e esse aumento não é tão substancial. Algumas estações mostram aumento de 0,3, meio grau centígrado da temperatura. A Antártica é considerada reguladora do clima no planeta. Os cientistas dizem que ela tem uma capacidade enorme de absorver energia que está na atmosfera. Por isso, a onda de calor preocupa. Exemplificando de uma maneira simples,
O sistema clima no planeta Terra é a transferência de energia dos trópicos, ou das regiões que recebem mais energia do Sol do que perde para o espaço, para as duas regiões polares. Mas a Antártica é tão mais fria do que o Ártico, por isso nós dizemos que é o principal regulador do sistema climático. Com o aumento das concentrações de gás carbônico e metano na atmosfera, a temperatura média no planeta sobe. Já está cerca de 1,2 graus Celsius mais alta do que no período da Revolução Industrial, iniciada no século XVIII. Acordos climáticos entre países tentam evitar que suba além dos 2 graus. Não existe maneira de substituir totalmente a queima de óleo e gás, mas nós temos que, pelo menos, ser mais flexível e mudar e usar o máximo possível de fontes alternativas. Se esse aumento ultrapassar 4 graus centígrados, nós não sabemos se o sistema climático é estável, se nós vamos começar a ter alguns eventos que nós ainda nem conhecemos. Se a gente considerar os dois polos e o derretimento de gelo e influência para o clima no planeta, quais são as diferenças que a gente tem entre um e outro e o que preocupa mais? O que preocupa mais é os processos no Ártico. Por quê? O Ártico é um oceano interligado ao Oceano Atlântico e que apresenta as maiores variações de mudanças do clima em todo o planeta. O aquecimento lá, nos últimos 100 anos, é dependendo do local, até 4 vezes maior do que o resto do planeta. As mudanças já são perceptíveis em todos os continentes. O estado do Texas, nos Estados Unidos, tem recebido ondas geladas do Canadá. Ao mesmo tempo, ondas de calor na Europa batem recordes de temperatura, com graves consequências para a saúde humana e para as áreas naturais. As variações atingem também o Brasil. Já existem alguns estudos mostrando que alguns eventos extremos de calor estão ocorrendo mais frequentemente no sul do Brasil, principalmente pelo bloqueio de frentes frias que vêm da Antártica. É importante aqui chamar a atenção que frentes frias ou friagens que vêm da Antártica podem penetrar até o sul da Amazônia. Então, se isso começar a se tornar mais frequente, nós vamos ter, sim, impacto socioeconômicos. Para o sistema global, a Antártica é tão importante quanto a Amazônia. Mas muitas vezes nós esquecemos que o sistema ambiental é único e indivisível. E as regiões polares são tão importantes quanto os trópicos para as mudanças do clima. E você vai ver a seguir. Livro desperta o interesse das crianças pela preservação no Brasil da maior lontra do mundo, a ariranha. A educação ambiental é um meio de despertar nas crianças a vontade de proteger a natureza. Um livro infantil conta a história de um dos mais importantes moradores do Pantanal, a ariranha. Não poderia ser diferente. A maior planície alagada e a maior floresta tropical do mundo abrigam a maior lontra do planeta, a ariranha. Mamífero, que se alimenta basicamente de peixes, ocupava originariamente uma vasta extensão entre a Venezuela e o norte da Argentina. Mas suas populações foram reduzidas drasticamente, sobretudo por causa da caça, para extração de pele para exportação.
Caroline Leuchtenberger é fundadora do projeto Ariranhas, que atua pela conservação da espécie. Hoje, no Brasil, a gente só tem mais ariranha no Pantanal e na Amazônia. O projeto Ariranhas atua mais fortemente no Pantanal. Nós também temos algumas ações com uma população bem isolada no Cerrado, na bacia do Rio Tocantins. E com intenções, claro, de estender as ações para a bacia amazônica também. Há mais de 15 anos, a bióloga trabalha com produção científica e educação ambiental. Todas essas publicações, esses conhecimentos, eles foram muito importantes para embasar as nossas ações e também os planejamentos, tanto nacional como global, de conservação da espécie. Atualmente, as ariranhas ocupam a categoria em perigo na classificação de espécies ameaçadas de extinção da União Internacional para a Conservação da Natureza. No Pantanal, é um dos mamíferos mais ameaçados do bioma, principalmente por causa do turismo desordenado. A ariranha ela é uma espécie que ela reproduz sazonalmente, principalmente no período da seca, as ariranhas vão ter os filhotes delas. Isso coincide também com a alta temporada do turismo. Então é uma época onde a espécie está bem vulnerável, a movimentação de barcos, a aproximação dos barcos das tocas e também dos animais, né, quando eles estão na água ensinando os filhotes, então tudo isso é muito delicado. Para promover a prática sustentável da atividade, o Instituto oferece capacitação para guias de turismo, mas é preciso também adotar políticas públicas. Alguma política pública que fortaleça, que valorize a espécie como um atrativo turístico, mas de forma regulada, regulamentada, e que valorize os profissionais também que atuam de forma respeitosa, né? Seria já uma iniciativa muito importante. Outra frente de atuação do projeto são as ações junto a escolas da região. Foi assim que surgiu a ideia do livro infantil A Pescaria de Gaspar, em que o personagem principal, um filhote de ariranha, tenta aprender os ensinamentos de seus pais, mas sofre com os impactos das ações humanas. O livro ele conta justamente essa história de que as ariranhas, em alguns locais, elas recebem alimento das pessoas, elas se habituam a receber esse alimento e isso desencadeia uma série de outros problemas futuros que pode ser, inclusive, colocar em próprio risco a vida das pessoas que estão ali, porque é um animal selvagem, e elas também que vão acabar sendo abatidas. São muitas as ameaças às ariranhas. Além do turismo sem controle, o desmatamento e as mudanças climáticas são fatores que pressionam a sobrevivência da espécie. O problema é que esses animais têm papel fundamental para os ecossistemas. São os principais predadores da cadeia alimentar, garantindo o equilíbrio do ambiente aquático em que vivem. Muitas pessoas têm aquela impressão de que a ariranha acaba com o peixe, né? É uma das culturas, né, dos locais onde ela ocorre. Mas, na verdade, as ariranhas elas se alimentam de uma variedade bem grande de peixes, geralmente consumindo só peixes acima do tamanho lá do primeira reprodução. Então, elas ajudam a manter esse equilíbrio, estimular, inclusive, a reprodução dos peixes. Inclusive, tem algumas comunidades indígenas que acreditam que a ariranha ela limpa o rio, né, consumindo os peixes que estão doentes ou, enfim, então ela tem um papel muito importante no equilíbrio do ecossistema aquático. Despertar nas crianças a vontade de conhecer para preservar. Fortalecer nas futuras gerações a importância de cada espécie e o sentimento de proteção. A gente traz de uma forma lúdica essa história para contextualizar para o público infantil, que a gente acredita que vai levar, né, essa história vai acabar chegando para os adultos também, que também é o nosso interesse, né? Então a gente vai acabar conscientizando desde lá da base até os adultos também. Quem sabe as gerações futuras possam ensinar os adultos. Talvez assim a humanidade terá a chance de construir um planeta mais justo e sustentável.
Olha, vale lembrar que no turismo de natureza nós estamos entrando no ambiente dos animais. É preciso fazer isso com todo o respeito. O Repórter Eco fica por aqui. A gente volta no próximo programa, trazendo reportagens especiais, sempre com esperança de ajudar a construir um mundo mais equilibrado para todos os seres vivos.